Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o sistema de numeração decimal, sendo que hoje a gente vai trabalhar os números maiores do que 1000. Nas aulas passadas, a gente trabalhou os números de 0 até 999, tá? Onde a gente trabalhou a unidade, dezena e centena. Na outra aula, trabalhou o número 1000, que a partir dele a gente começa a trabalhar a unidade de milhar, tá certo? Que é os números com 4 algarismos ou mais. E hoje a gente vai trabalhar os números a partir de 1000, que são maiores do que 1000. Na aula passada, eu falei a vocês que a gente pode trabalhar os números a partir de 1000 para ver qual é a colocação de cada número, cada algarismo, trabalhando a sequência numérica, tá certo? Que eu tenho 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Eu posso trabalhar de 1 em 1, tá? Que é essa forma. Posso trabalhar de 5 em 5, 1005, 1010, 1015, 1020. Posso trabalhar de 10 em 10, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050 ou de 100 em 100. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Depende da minha sequência que eu for trabalhar. Se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Assim eu vou aprimorando mais como colocar a sequência dos números e vou assimilando, vou gravando que número eu vou colocar e aprendendo também a posição do número. Por quê? A gente tem que saber a posição de cada algarismo, tá? Quem vai ser unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Para não escrever os algarismos errados, tá bom? E também a gente aprender a escrita do nome, que é como a gente chama de escrever por extenso. Como é que se escreve cada nome representado, tá certo? Lá no nosso livro tem uma atividade falando sobre isso. Vamos prestar atenção? Vejam só, o Teatro Amazonas, localizado no centro de Manaus, no estado do Amazonas, foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1986. Então, ele foi fundado em 1896 e foi tombado como patrimônio em 1986. Ele é considerado um símbolo arquitetônico de cultura do Estado, tá certo? Esse número 1896, a gente pode representar ele pelo material dourado, pelo ábaco e pelo quadro de ordens. Aqui no material dourado, a gente tem tá? Um cubo, que equivale a 1000. Como eu só tenho um cubo, então ele equivale a 1000, tá certo? Que é igual a 1000 unidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 placas. Cada placa é igual a 100. Se eu tenho 8, vai ser 800. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 barras. Uma barra equivale a 10. Se eu tenho 9 barras, eu tenho 90. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, que é igual a 6. Eu tenho representado aqui o ano 1896. Ele aqui está decomposto, tá certo? Eu estou colocando quem é cada parte. Quando eu acho cada parte, eu vou compor ele. 1000 mais 800 mais 90 mais 6. E vai formar o número 1896. Aqui eu tenho um número composto, tá certo? Aí ele fala o seguinte, veja só. O Teatro Amazonas, citado na página 131 do nosso livro, tá? Tem capacidade para 700 pessoas, 701 pessoas. Em um final de semana foram apresentadas 2 sessões de uma peça de teatro. Com lotação máxima, quer dizer que todas as cadeiras estavam lotadas, não sobrou nenhuma cadeira, certo? Ou seja, ele tinha 1.402 pessoas que estiveram presentes nesse teatro, tá? Veja só, eu vou colocar aqui a representação do número 701, para vocês verem a diferença, e do número 1402. Então, no meu quadro valor de lugar, no quadro de ordens, eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui também, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Certo? Aí eu vou colocar, ó, no meu quadro de ordens, eu tenho aqui, ó, o número 701. Eu vou colocando 1 vai ser minha unidade. Minha dezena vai ser 0. Minha centena vai ser 7. Certo? 701 não tenho na minha unidade de milhar, tá certo? Porque ele vai até a centena.
Vou representar agora o número 1402, que é 2 na minha unidade, 0 na minha dezena, 4 na minha centena e 1 na minha unidade milhar. 1402. Aí eu vou representar agora no quadro, no ábaco, tá? Que é o quadro de ordens, vou representar no ábaco. Primeiro, o 701, tá? Deixa eu colocar aqui unidade, dezena, centena, unidade milhar. Unidade, dezena, centena e unidade milhar. Quando eu vou representar o número 701, na minha unidade eu só tenho 1. Aí eu vou e faço uma bolinha na minha unidade. Na dezena eu tenho 0, então eu não coloco nada. Na centena eu tenho 7. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha unidade de milhar também não tem nada, então eu não coloco nada. Representei meu número 701, tá certo? No número 1402, na minha unidade eu tenho 2, tá? Eu faço 2 bolinhas. Na minha dezena eu não tenho nada, não coloco nada aqui. Na minha centena eu tenho 4. E na minha unidade de milhar eu tenho 1. Aí eu represento com 1. Eu coloquei esse número aqui representando quem é unidade, quem é dezena, quem é centena e unidade milhar. Por quê? Ele nos auxilia a saber a posição de cada número. E facilita também na minha sequência numérica. Para eu saber quando é que o número vai ter, onde é que o zero vai ficar, atrás ou na frente. Porque muitas vezes a gente vai colocar um número, como a gente não vê, a gente não fala ele, a gente não escreve ele, mas a gente tem que colocar, como no caso aqui, 701. Muita gente erra e coloca 7 e 1, que não é 701, é 71. Então, a gente tem que sempre lembrar a posição dos números para não errar. E o quadro valor de lugar, que a gente conhece como quadro de ordens, e o ábaco auxilia nisso, a saber quem é cada algarismo, tá certo? Como é que eu soube que o número 701, em 2 seções lotadas, deu 1402? Por quê? Eu somei o número 701, tá? Mais 701. Por quê? Não foram 2 seções, então foi 2 vezes. Então, ó, 1 mais 1, 2. 0 mais 0, nada. 7 mais 7, 14. Então, eu coloco aqui, ó. Então, minha seção, 2 seções, tá? Uma seção é igual a 701 pessoas. Como ocorreu 2 seções, então foi 701 mais 701, 1402. Foi que eu achei aqui, tá certo? A capacidade máxima do teatro, tá bom? Trabalhar a sequência numérica facilita quando você sabe a posição dos números, tá bom? E também a gente tem que compreender a escrita do nome. Exemplo, aqui eu tenho o número 1896. Aí eu vou colocar o número aqui, ó. 1896. Eu tenho que escrever cada número em sua posição, tá certo? Não posso colocar diferenciado. Se eu tenho aqui, ó, número 701, aí eu coloco 701. Eu tenho aqui o número 1402, aí eu coloco 1402. Observe que na escrita eu não coloco o zero representado, tá? Eu coloco quando for algarismo. Quando eu for escrever o nome do número, eu só coloco o número que está sendo falado. 1402, 701, 1896. Sempre eu tenho que falar o número, quando eu for escrever, eu escrevo o número que eu estou falando. Mas quando eu for representar com algarismo, que são os números que estão vazios, que é representado pelo zero, quando eu for colocar o número, a escrita do algarismo, eu tenho que representar o zero para poder eu saber se a minha numeração está correta ou não, tá certo? Para não errar. Vejam só.
Lá na plataforma, eu vou deixar a atividade para vocês relacionada com isso, onde a gente vai trabalhar, continuar trabalhando a sequência dos números, tá certo? Que é a partir do número 1000, tá? Que eu vou colocando a sequência de 1001, 1002, 1003, 1004, dependendo da forma que eu for trabalhar, tá? Tem vários, a gente pode trabalhar várias numerações para a gente identificar, certo? Como, exemplo, 1896. Aqui eu tenho 701, que foi um número abaixo de 1000, que eu trabalhei a soma, tá certo? Para poder achar o valor 1402. Então, assim por diante, a gente vai trabalhando na sequência do número e descobrindo novos números, tá bom? E pode ver quem é o número que vem antes e o número que vem depois. Lá na plataforma, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, tá certo? Até a próxima aula. Fique com Deus.